para mais um DoutorCast, mais um episódio para trazer muito conhecimento, muita informação, muito bate-papo para você que acompanha aí os nossos episódios. Tem gente que tá com a gente, ó, fiel desde o início, viu, doutora? Acompanhando. Hoje recebendo a doutora Roberta Laurindo com uma especialidade que é um trava-língua, mas eu vou conseguir otorrinolaringologista, certo, doutora? Certíssimo. Ela é a nossa convidada para bater um papo, para falar sobre a especialidade, para falar sobre a escolha dela pela medicina e pela otorrinolaringologia, também para falar sobre vida pessoal. A gente vai bater um papo muito gostoso aqui, papo de fifi, né? Papo quando é mulher eu adoro, gente. Que aí a gente vai, a gente fica tricotando aqui, é bom demais. Ainda mais hoje, doutora, que eu ainda estou rouca. No meu último episódio eu tava, hoje eu tô melhor, né? Quem me acompanhou o último sabe que tava... Mas olha que beleza, gente, Deus ouviu as minhas preces. Já troquei uma figurinha aqui com a doutora antes pra gente tentar resolver, amenizar. Mas eu brinco que voz, doutora, não é instrumento de trabalho, mas só com quem trabalha mesmo efetivamente com a voz. Voz é instrumento de trabalho de todo mundo, não é? Exatamente. O que a gente faz sem falar, né? Ainda mais nós mulheres. Nossa, a gente fala o tempo todo. Imagina! Mas falou, a voz é instrumento de trabalho. Então verdade. Tem que cuidar. Não adianta assim, nossa, Aline, pra você, né, que é jornalista, que fala muito. Eu falei, não, aqui é pra todo mundo, você fala. Então, a gente tem que cuidar da nossa voz, assim como a doutora lá nos atendimentos também, né? Haja gogó, né? A gente fala o dia todo, né? Haja explicação aí pros muitos pacientes. Doutora, que é de Volta Redonda? Não sou. Eu sou de Paraíba do Sul. Paraíba... Gente, acho que é a primeira pessoa que a gente traz aqui de Paraíba do Sul. Mas ainda é do sul do estado aqui, né? Mas é longinho daqui, né? Não, dá 1h40, mais ou menos, de carro. É pertinho. Uma cidade pequenininha, bem interiorana. Você é do interior. E o que trouxe para essas bandas de cá? A gente tá falando de Volta Redonda, o DoutorCast, né? Eu sempre enfatizo, tá aí nas redes, e nas redes ele vai embora, né? Que coisa boa. Mas estamos gravando de Volta Redonda, sul do estado do Rio. E o que te trouxe para cá? Foi a medicina? Não, foi meu marido. Maravilhoso. Meu marido é volta redondense. E aí eu acho que antes de me pedir em casamento, ele me perguntou, você moraria em Volta Redonda? Porque ele ama essa cidade. Né? Acho que o Volta Redondense ama Volta Redonda, né? É verdade, né? Tem aquele orgulho de ser de Volta Redonda. Eu falei, moraria, né? Ele agora eu posso pedir em casamento. Eu acho que foi bem assim. ou Volta Redonda, peraí, vamos equilibrar. Vamos repensar. Tá casada há muito tempo, doutora? Tô há 12 anos. 12 anos, é o tempo que eu tô também. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu fazer as contas certas. Então tá aqui em Volta Redonda há 12 anos ou mais? Não, casei, ainda fiquei 1 ano e meio, 2 anos no Rio, acabando de fazer minha especialização, e depois vim pra cá. Tô aqui há 10 anos. 10 anos. Volta Redondense, né? Já tá em casa. Eu sou do Sul, né? Sou de Curitiba, mas eu já tô aqui há 15 anos a falar. Nem sotaque você tem mais, né? Eu só tenho sotaque. Nem fala mais leite quente. Não, então, quando eu converso com as amigas lá do Sul, aí que eu falo, capaz, guria. Mas não, a gente fala um pouco cantado, né? Mas eu já sou Volta Redondense, tá? Aí me conta, doutora, então, a gente vai falar muito sobre... a sua vida ainda de... Eu falo que a vida é uma só, né? A gente não dá pra... Separar, né? Dividir, eu também acho. Então não tem como, porque tá tudo muito vinculado. O seu marido é médico? É médico. Doutor? Sérgio Laurindo Júnior, ortopedista. Também, olha, gente, esses nomes, quem é de Volta Redonda, a região aqui, já conhece essa dupla. Esse time, né? Porque, na verdade, vocês têm... São vários, né? É verdade. E tem uma clínica. Isso. Em que vocês atendem. Qual que é a especialidade do seu esposo? Ele é ortopedista. Ortopedista. E aí, vamos lá. Vamos chegar nessa parte da sua escolha dessa especialidade que eu vou falar várias vezes. Eu não vou errar. Otorrinolaringologia, né? Bem treinada aqui no Trava-Língua. Li bastante antes pra não errar. Mas me conta, fez faculdade onde, doutora? Eu fiz faculdade na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí, sempre quis Não, foi uma decisão, assim, bem no finalzinho. Eu entrei na faculdade querendo fazer psiquiatria, mudei para pneumologia, cheguei à ortopedia. E aí, no último ano de faculdade, estava perdida, sem saber o que fazer. Aí, meu marido atual, que era meu namorado, falou, você já pensou em fazer otorrino? Eu falei, não, nunca pensei. Acho que é legal e tal. E aí, eu fui fazer um estágio em otorrino no Hospital Souza Aguiar.
Me apaixonei no primeiro dia. Falei, é isso que eu quero pra minha vida e sou apaixonada até hoje. Não me vejo fazendo outra coisa. Tá, assim, realmente se encontrou na área. Sim, me encontrei. Porque a medicina, é como a doutora disse, é muito... eu falo isso aqui, né, com os médicos, com o pessoal no bate-papo, porque é muito amplo, é tanta coisa que vocês veem, né? Sim. Tanta especialidade, deve ser muito difícil mesmo. É muito amplo e eu acho que a gente entra na faculdade com uma visão e durante a faculdade a gente vai mudando muito, né, a nossa visão e conhecendo outras coisas que a gente nem sabia que existia, às vezes nem pensava. Então, a gente vai mudando mesmo. Dificilmente uma pessoa começa a faculdade pensando em uma coisa e termina, é difícil. É verdade, a gente nas conversas aqui a gente percebe isso, porque vocês veem de tudo, tantas especialidades, deve dar um nó na cabeça, mas a medicina sempre foi resolvida na sua cabeça. Quero ser médica sempre foi não, ou não? Também não. Acho que comigo é tudo em cima da hora. Eu sou uma libriana muito indecisa. Eu sou libriana, mas eu sou desse. Eu acho que eu tenho outros aspectos do eu conheço pouco essas coisas de signo, mas o pessoal fala, libriana indecisa. Eu falo, olha, esse aspecto eu não sou, porque tem vários pontos, assim, eu sou né? muito indecisa, mas quando eu decido também é aquilo e dificilmente eu volto atrás. Mas também é uma coisa que eu não sabia o que eu queria, eu já estava no meu 2º ano, eu não sabia. Queria fazer dança, olha que loucura. Sempre gostou de dançar? Sempre gostei de dançar, dancei dos meus 3 anos, até na faculdade ainda fazia aula de dança. E aí eu falei, acho que eu quero fazer dança. Minha mãe, você tem certeza? Minha filha dança. A mãe batendo um desespero. Pois é, batendo um desespero. Oh, meu Deus. Vou deixar ela fazer dança. Porque é difícil, né? Uma área muito difícil. No Brasil principalmente, né? É muito difícil. Assim como música, algumas outras realmente faculdades nesse sentido é muito são pouco valorizada aqui no Brasil, né? né? Essa parte mais cultural. Dança até hoje, doutora? Não, infelizmente não. Tenho vontade, só dança infelizmente assim, quando põe a musiquinha, né? Fala a verdade, né? E aí minha mãe falou assim, faz então um teste vocacional, acho que você tá meio perdida pra poder saber o que você quer. E aí deu medicina de cara. E não tem nenhum médico na minha família. Eu falei, gente, será? E aí eu comecei a pensar, falei, acho que é isso mesmo, e fui. Gente, foi isso. Do segundo assim, pro terceiro ano. Aí foi isso. Que legal, doutora. Eu tô com um histórico aqui, que tem umas coisas chiques, gente. Se eu errar aqui na hora do sotaque, tem uma coisa francesa, gente. É muito chique. Médica pela Universidade Federal do Rio, então fez na Unirio. Residência médica em otorrinolaringologia pela Federal do Rio. Mestre também pela Federal do Rio. Especialista do sono pelo Instituto do Sono. Esse é um tópico que a gente vai bater muito papo aqui, porque, né, é o seu nicho realmente, que é importante, né? A gente vê tanta coisa e ainda dentro da especialidade é importante também nichar, né? Sim. É uma especialidade da especialidade. Isso, é uma subespecialidade, né? Que hoje em dia está cada vez mais comum e cada vez mais necessária, porque a medicina tá... Cada vez a gente descobre mais coisas e mais tecnologia, então a gente está precisando cada vez mais se subespecializar para poder tratar melhor o paciente, né? Afunilar, né? E eu acho que o paciente exige muito isso, né? Sim, também. Qual que é a especialidade dele? Não, eu vou em fulano porque fulano... Então, mas é necessário, sim, né? Algumas importante. áreas acho que isso é super necessário. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E fellowship, é isso? Fellowship em otologia no Institut Portman Bordeaux. Como é que fala? Não é Portman. Tem um sotaque francês. A gente é da França. Como é que é, doutora? Portman. Bordeaux. Bordeaux, eu falei certo. Isso. Bordeaux foi o único que eu... Olha que legal. Então, fez também... teve esse fellowship, ele é o que exatamente? É como se fosse curso? Também... É um curso. Você passa um período no serviço, né? Para poder se especializar naquela subespecialidade, né? Que é a otologia, que é minha segunda paixão também. O que é otologia? Porque quando eu li, eu falei, será que tá errado? Tá faltando aqui palavra? Não, otologia é a parte de ouvido, né? Então, hoje em dia, essa parte de reabilitação auditiva tem muita coisa nova chegando, então... É a subespecialidade em audiologia, em otologia, né? Doenças do ouvido e da audição. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante, né? Que tipo de doenças a gente a doutora percebe, né, nos últimos anos, ou se isso sempre existiu e as tecnologias avançaram nesse sentido? Porque quando a gente fala em ouvido, a gente fala me vem à cabeça aqui o teste do ouvidinho, isso. Lá no bebezinho, ainda no hospital, que meus filhos fizeram, isso. Até outras questões de pessoas que trabalham com som, ruído. Com ruído, como que é isso?
Você tocou num ponto muito importante, que é o teste da orelhinha, né? E as pessoas às vezes não têm noção da importância do teste da orelhinha, por que que ele entrou na triagem auditiva, por que que é obrigatório, né? Sair da maternidade com o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, o nome científico dele é otemissão acústica. Então, é o teste de triagem, é o primeiro teste que a gente faz para poder tentar saber se aquela criança nasceu com alguma perda auditiva ou não. Por que que é tão importante fazer um diagnóstico precoce de perda auditiva? Porque para a gente poder intervir na hora certa. Porque não existe o surdo-mudo. Na verdade, a pessoa é surda e ficou muda porque ela não escutou, ela não aprendeu as palavras, então ela não conseguiu falar por causa disso. Então, quando a gente consegue intervir nessa audição na idade certa, a criança passa a falar normalmente, né? Então, ela pode ser surda, mas tem os surdos que escutam e que falam, né? Então, só que a gente tem um tempo para poder fazer isso. Se a gente passa muito desse tempo, se a gente descobre essa perda auditiva por volta só dos 3, 4 anos, a gente perde esse time de conseguir desenvolver a fala nessa criança. Então, por isso que é tão importante o teste da orelhinha para um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. Então, na verdade, a pessoa que ela é muda, ela não é muda porque ela nasceu sem fala. Isso. Ela é muda por algo que está relacionado à audição. Sim. Sempre vai ser... Sempre vai ser assim. Não existe a pessoa muda. Na verdade, a pessoa é surda. E por que isso não reabilitou aquela audição no momento correto e aí não conseguiu desenvolver a fala, né? Gente... O cérebro da criança, ela tem uma neuroplasticidade, né? Então, tem certas áreas que, quando estimuladas, vão se desenvolvendo e quando você não estimula, atrofia e depois você não consegue mais estimular. Porque essa neuroplasticidade, com o tempo, ela acaba, né? Então, a intervenção da audição da criança, o ideal é você fazer até os 2 anos e meio, 3 anos. Mas até uns 6, 7 anos a gente já consegue alguma coisa de fala. Mas quanto mais precoce a gente consegue intervir, melhor o resultado da fala. Agora, esse teste do ouvidinho, né? Eu como mãe... A doutora é mãe? Sou mãe de 2. De 2 também? Qual que é a idade deles? B tem 3 anos e Helena tem 4. Gente, Helena aí do meu time, eu tenho uma Helena de 6 também. Muito lindo esse nome, né? Gente, é suspeito, né? Mas é Bernardo, é B? Não, é B de Benício. Benício, que tem quanto tempo? 3 anos. 3 aninhos. E Helena... Helena 4, ela foi um seguido do outro. Foi seguidinho. Quase gêmeos. Mas aí também a gente toca junto, né? Isso aí. O meu tem uma diferencinha aí, que rolam ciúmes, mas tudo bem. Mas quando a gente... Então, como mãe, a gente escuta muito se falar, hoje em dia, né? Na verdade, alguns anos atrás, o teste da orelhinha, outros testes não eram tão falados, mas hoje eu acho que com acesso à informação, a gente precisa estar atento a isso. Então, tem que ser feito já no hospital mesmo, é feito isso. É o ideal, né? Na própria maternidade. Quando não é possível, que às vezes o aparelho está com defeito, tentar fazer até 30 dias de idade da criança. Pronto, é o ideal. Já resolve. Mas eu já ouvi gente falar assim, não funciona 100%, não pegou tudo do meu filho. Pega tudo ou realmente tem Às vezes não, por isso é um teste de triagem, né? Então, de triagem é o seguinte, a população em geral vai fazer o teste da orelhinha somente, tá? E aquelas crianças que têm algum fator de risco para a perda auditiva, quais são os fatores de risco? Prematuridade, baixo peso ao nascimento, internação de UTI, uso de drogas que a gente sabe de antibióticos que podem afetar a audição, história familiar de perda auditiva. Então, essas crianças a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento, né? E a gente não faz só o teste da orelhinha. A gente faz um teste também chamado BERA, tá? BERA, que a gente consegue avaliar de forma um pouco mais fidedigna essa audição. Mas o teste da orelhinha, de uma forma geral, quando bem feito, é um excelente teste de triagem, tá? Para a população em geral. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito em todas as crianças. E quando ele falha, tem que ser repetido, essa criança tem que ser acompanhada. E hoje também, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Otologia, está preconizando também, é uma nova avaliação auditiva da criança com 1 ano de idade, né? Porque às vezes aquelas crianças que a gente perdeu alguma coisa ao nascimento, a gente consegue pegar pelo menos com 1 ano de idade. Muito importante. Então, isso é muito importante, essa reavaliação com 1 ano de idade. Muito, né? porque pode passar algo ali realmente, né? Então, não consegue, às vezes, aprofundar tanto. Eu lembro que do meu filho, o Pedro, ele tem 1 ano e 3 meses.
um ouvidinho, um ladinho teve que ser refeito. Refeito, e aí, né? Não passou. A gente já fica tensa, né? Aí a gente já fica tensa. Aí ela, eu acho que deu algum entupimentinho aqui, alguma coisa entupiu. Aí a gente já fica tensa. Na verdade, a gente fez e depois, na verdade, eu fiz uma semana depois, na hora, acho que foi no teste do pezinho, aproveitaram e repetiram. Mas dá, né, uma agoniazinha, né? Uma tensão na gente. Mas é o melhor a ser feito, porque você imagina, se pega alguma coisa ali, poxa, o tratamento, então, ele tem muito potencial, como a doutora disse. Tem, então. Por que isso mudou tanto, né? Por que o teste de orelhinha hoje é tão importante? Antigamente, você pegava uma criança com uma perda auditiva profunda, o que é isso? Não escutava nada e você não tinha muito o que fazer por ela. Porque o aparelho auditivo convencional, ele só tem algum resultado para alguma criança que tem algum resquício de audição. Eu costumo explicar para os meus pacientes o seguinte, imagina, para que funciona o óculos, né? Quando você não enxerga muito bem, você coloca o óculos, ele vai amplificar a sua visão. Mas quando o paciente é cego, adianta usar o óculos? Não adianta. Então, é a mesma coisa para o aparelho auditivo convencional. Quando a criança tem pouca perda auditiva, você indica o aparelhinho, vai amplificar, ótimo resultado. Mas quando a criança nasce completamente surda, o aparelho auditivo não é eficiente. E hoje a gente tem uma coisa chamada implante coclear, não sei se você já ouviu falar. Que é um negocinho que vai por trás, uma caixinha dentro, né? Só que a gente, na verdade, é uma cirurgia, né? Que a gente coloca um eletrodo dentro da cóclea. A cóclea é um dos nossos órgãos da audição, lá de dentro do ouvido, que vai substituir essa parte morta do ouvido, né? Então a gente consegue levar a audição para o cérebro através desse implante coclear. É uma unidade interna colocada cirurgicamente e a externa é como se fosse um aparelho auditivo que vai captar aquele som, mas vai captar de uma forma diferente, porque ele tem que captar e processar esse som, né? Então tem a interna e a externa. E a externa, porque o aparelho auditivo, ele só amplifica, tá? O implante coclear, ele recebe, trata esse som, envia esse som para esses eletrodos que consegue fazer essa comunicação com o cérebro e mandar esse som para dentro do cérebro. É super eficaz. É mesmo. Quando e já operado pode fazer de forma precoce. Criança? Já? No Brasil é autorizado a partir de 6 meses de idade, né? E hoje os trabalhos mostram que o ideal é você operar com 1 ano de idade, assim, até 1 ano, mas assim, até 2 anos e meio você ainda consegue uma excelente resposta. Pra não atrapalhar justamente o timing fala, da né? linguagem, Então são né? crianças que desenvolvem a linguagem de forma normal, enquanto você nem disse que é surdo, né? Porque a fala fica boa. E pode ser nos 2 ouvidinhos, a criança pode nascer com os 2, Geralmente pode nascer a gente com indica o implante coclear para perda auditiva profunda bilateral, não profunda, né, para perda auditiva que não tem amplificação satisfatória com o aparelho bilateral no Brasil hoje, né? Nos Estados Unidos estão começando a indicar para perda unilateral, mas no Brasil a indicação ainda Tem que fazer uma cirurgia delicada, é simples? Uma cirurgia delicada, né? Mas que dura em torno de 1h30, 2 horas, né? Cada lado. Então, com uma boa reabilitação. Uma boa reabilitação. Então, uma cirurgia segura. Comum hoje em dia, sim, muito mais comum. Hoje né? Hoje está muito mais difundida essa informação. Então, a gente está cada vez mais conseguindo fazer o diagnóstico precoce dessas crianças para poder conseguir intervir precocemente, né? Que é o mais importante. Essa caixinha, né? Pode-se dizer, talvez, uma caixinha aqui dentro, né? Esse equipamentozinho que é tão importante. Precisa ser trocado depois de alguns anos? A parte interna, não precisa ser trocada. Não, uma vez colocada, não precisa ser trocada. O que troca é a parte externa. Porque a parte externa é como se fosse qualquer eletrônico, sim, né? Um celular. Você vai crescendo e... É que vai se deteriorando, como qualquer coisa eletrônica. Então, dá defeito, a bateria acaba. Então, o que troca é a parte externa. Né? Uma nova cirurgia não precisa ser feita em nenhum momento. Não, é uma vez só na vida. É uma cirurgia cara? Eu pergunto isso porque eu sei que as pessoas têm essa curiosidade, mas deve ser um equipamento muito moderno, né? O equipamento é caro, né? Mas é coberto pelos planos de saúde e pelo SUS. Então, a gente consegue fazer essa cirurgia pelo SUS também. Gente, muito importante isso. Sei que o nicho, né, o seu foco muito é a medicina do sono, mas claro que a doutora vê de tudo, né? Mas o meu foco é muito otologia também. Né? Na verdade, minha primeira paixão foi a otologia e depois eu acabei vendo uma demanda muito grande de medicina do sono. Não tinha quase ninguém, só tinha uma médica que fazia, a doutora Sandra Salles, medicina do sono. Não tinha mais ninguém aqui. E aí eu vi um nicho para poder começar e acabei fazendo a medicina do sono também, que eu adoro fazer. Se encontrou nas duas áreas. Nas duas áreas, mas eu amo a otologia. Eu acho que eu vim nessa vida para reabilitar audições. Que o que me dá, sabe aquele prazer, assim, de
ver aquela criança que você operou, que você reabilitou, desenvolvendo a fala, e a mãe te liga emocionada que falou mamãe, e você encontra aquela criança, ou então encontra até aquele adulto que você reabilitou, que já estava aquele adulto isolado, né? Que o idoso, quando ele também passa a não escutar direito, ele se isola, né? Porque ninguém tem paciência com o surdo, a verdade é essa, né? Ninguém quer ficar repetindo, então aquele idoso acaba se isolando, né? Naquele mundo dele, porque não quer mais sair, não quer mais conversar, porque ninguém entende ele, ninguém tem paciência. Então, encontrar esses pacientes reabilitados, nossa, é uma coisa que me dá uma satisfação enorme. Eu acho que é a minha paixão mesmo, assim, de vida é a reabilitação auditiva. Que delícia! E de várias idades, né? Desde o pequenininho. É isso aí. A otorrino é muito isso, a otologia é muito isso. Você pega desde recém-nascido até aquele idoso. Então, a gente pega todas as faixas. E né? tem alguma história, sei que você falando assim, deve dar uma emocionada, né? Porque você vê, imagina uma mãe como mães e nem quem é, né, gente? Assim, ele falou mamãe, nossa, por conta desse cuidado, desse tipo de tratamento. Existe alguma história da otologia especificamente? Existe uma história que me marcou muito, mas nem foi de uma criança, na verdade. Foi de um adulto. Ele tinha uma surdez genética. O que era a surdez genética dele? Ele, a partir dos 12 anos de idade, começou a perder a audição de forma progressiva. E quando ele chegou na idade adulta, ele tinha uns 30 anos, vai por aí, ele já não escutava mais nada dos dois ouvidos. E aí, quando a filha dele nasceu e falou, ele nunca tinha escutado a voz da filha, né, direito. E aí foi um paciente que eu demorei muito a indicar um implante para ele, sabe? Que eu achava que ele não estava preparado para aquilo, que ele precisava se informar melhor, conhecer melhor. Porque não é uma cirurgia só que você coloca e a pessoa sai usando, né? Tem toda uma reabilitação em cima daquilo. Então eu achava que ele precisava de um tempinho maior para a gente poder indicar e ter um bom resultado. E nisso eu demorei 1 ano e meio para poder realmente indicar a cirurgia para ele. E aí a gente operou, foi uma cirurgia excelente, operamos ele. E aí quando fomos ativar o aparelho, ele teve uma excelente resposta, ele ligou para a filha dele. E foi a primeira vez na vida que ele escutou a voz da filha com 8 anos de idade. Então, esse vídeo da ativação dele, eu falo que eu vejo hoje, eu me emociono até hoje, eu choro até hoje, porque foi uma coisa muito linda, ele não se contém a emoção de escutar um papai da filha dele pela primeira vez na vida dele. Então, eu acho que essa foi a história que mais me emocionou e me emociona até hoje. Tô aqui chorando junto com a doutora, olha. Porque com certeza é muito bonito. E ter esse registro, que coisa boa. A gente tem esse registro, esse vídeo é maravilhoso. Mas eu imagino, assim, a demora do seu, talvez, da indicação, porque não é só um procedimento cirúrgico, mas tem toda uma parte psicológica, né? Sim. A audição é uma coisa que mexe muito com o psicológico dos pacientes. Todos os sentidos, né? A gente vê agora muito na pandemia o olfato. Então, o olfato, a audição, a visão, são coisas que mexem muito. E comprovadamente a audição é uma das coisas que mais mexem com o nosso psicológico. É mesmo? Então, reabilitar a audição é uma coisa muito gratificante, porque o psicológico do paciente fica muito comprometido. E essa cirurgia é um tipo de reabilitação que toda a família tem que estar comprometida, né? Porque aquela pessoa vai reaprender a escutar. Então, é o que eu falo, como se você sofresse um acidente, quebrasse uma perna, e você não tem que fazer uma fisioterapia depois para poder reabilitar aquele membro. Então, é a mesma coisa a audição. Não adianta só você fazer a cirurgia e você acha que vai sair escutando. Não vai. Então, tem todo um trabalho de fonoterapia, de reabilitação para aquele paciente voltar a escutar de forma satisfatória. Então, por isso que esse caso também foi tão impressionante para mim. Porque dificilmente o paciente, no dia da ativação, escuta perfeitamente aquela filha, né? Então, aquilo foi, assim, fantástico. Ele estava pronto para aquela cirurgia. Estava pronto para aquela cirurgia, mesmo. Exato. Mas... E aí eu olhei assim para minha fono e falei, nossa, será que eu demorei tanto para poder indicar ela? Não, você indicou no momento correto. Por isso que foi esse resultado, Por né? isso que foi tão rápido. Que delícia, doutora. E é um trabalho multidisciplinar, né? Você fala aí da fono... Da psicóloga, porque a gente precisa colocar aquele paciente com a expectativa certa para aquele procedimento, né? Foi como eu falei, ele vai estar reaprendendo. Então, às vezes, esse reaprendizado, ele é um pouquinho demorado, né? A gente só consegue, às vezes, um resultado satisfatório depois de 1, 2 anos do implante.
Então, a gente precisa trabalhar muito a expectativa do paciente, principalmente da família. Porque muitas vezes a gente faz a cirurgia do implante, você não reabilita com aquele aparelho e fala, nossa, mas você está usando, você não está escutando nada. E não é bem assim, né? Esse cérebro, ele precisa reaprender. Ele ficou sem escutar por anos e anos. Então, a gente precisa ensinar ele novamente, né? Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Então, trabalhar a expectativa da família também é importante. Então, trabalho da otorrino, da fono, do psicólogo, da família, de todo mundo junto. É um multidisciplinar, incluindo e principalmente a família, né? É aquela paciência que precisa continuar, aquela persistência, resiliência, compreensão, né? Um som que às vezes é normal para mim é muito alto ainda para ele, para o paciente. Então, entender os diversos ambientes e momentos, né? É bem isso. Por isso que precisa trabalhar a expectativa de todo mundo e as pessoas entenderem o que é o processo, né? O que é a reabilitação. Por isso que às vezes realmente tem que esperar um tempo mesmo para compreender toda a dinâmica, não só do paciente, mas familiar. Bem isso. Muito importante. Ainda falando sobre otologia. Não, gente, é otologia mesmo, né? Parece que a gente tá faltando palavra aí da... É uma especialidade da especialidade, né? A especialidade da otorrinolaringologia. Falamos um pouquinho dessa parte das crianças, né? Na verdade, não só das crianças, dos adultos também, desse equipamento, dessas novas tecnologias. Agora, me fala assim, o que a doutora percebe mais de doença do ouvido? Doença do ouvido no sentido de, aquela pessoa que trabalha... Eu fico muito com isso na cabeça, né? Trabalha com som muito alto, precisa cuidar disso. Eu, por muitos anos, trabalhei com ponto, por conta da TV, e eu lembro que tinha dia que eu ficava dolorido, sensível, ou o volume, tudo era meio alto pra mim, ou ao contrário, eu ficava tendo que forçar. Então, assim, isso é normal? As pessoas têm algumas queixas mais comuns ultimamente? As pessoas que trabalham com ruído, né, elas podem desenvolver a perda auditiva induzida por ruído. Então, pode perder mesmo? Pode perder. Na verdade, é uma perda que é progressiva, né? Ela começa nas frequências mais agudas do som, que são aqueles sons mais finos, por isso que muitas vezes o zumbido que dá é aquele zumbido fininho. Então, a perda auditiva induzida por ruído começa nas frequências mais agudas, ela é progressiva. Então, quanto mais você se expõe, mais você vai perdendo, porque, na verdade, o ruído... Sabe esse órgão que eu te falei chamado cóclea? Ele tem milhões de células ali dentro. São essas célulazinhas, chama células ciliadas internas e externas, que conseguem transformar a vibração do som em impulso elétrico para poder mandar para dentro do cérebro, tá? Então, o ruído, quando ele chega de forma muito intensa, ele vai matando aquelas células. E essas células são como os nossos neurônios, elas não se regeneram. Uma vez que elas morrem, não nascem de novo. Então, a perda auditiva induzida por ruído, ela é irreversível. Então, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Por isso que quem trabalha com ruído, usar os protetores, que as empresas hoje em dia são obrigadas a fornecer, respeitar o tempo máximo de exposição, aquela intensidade, né, do volume. Então, a gente sabe que certos decibéis você só pode se expor 2 horas, depois tem que dar um intervalo de X horas. Então, isso tudo a gente tem muito bem estabelecido hoje, né? São normas, são normas, né? Que a medicina do trabalho fiscaliza, mas muitas vezes a empresa fornece o equipamento e o próprio trabalhador não usa, né? Então a gente vê muito isso. Não tem noção, Não né? tem noção. Então do as pessoas precisam ter essa consciência, né? E não só quem trabalha com ruído, quem escuta som muito alto, né? Aquele adolescente com aquele fone que eu falo, mãe, se você tá escutando do lado de fora o que ele tá no fone é porque tá muito alto. Então, a recomendação mais ou menos é colocar até 50% da potência daquele fone, né, de volume. Mais ou menos isso é a recomendação. Tem esses adolescentes que escutam som muito alto, trabalhadores expostos a ruído, então podem gerar uma perda auditiva induzida por ruído, lembrando que é irreversível, tá? E para quem usa muito fone também, igual você falou, ponto, o incômodo muitas vezes é na própria pele do ouvido, quase muscular, né? E pode gerar uma otite externa, que é uma inflamaçãozinha na pele do ouvido. Então, fica aquele incômodo. E é comum, doutora, as pessoas se queixarem de meu ouvido tá doendo, porque pode ter tantos fatores, né? Pode ser, sei lá, uma sinusite, podem ser outras doenças que... A gente fala que tem dores de ouvido que são próprias do ouvido e dores de ouvido que não são do ouvido. Então, foi o que você falou, pode ser uma
uma congestão sonasal que leva uma pressão para dentro do ouvido, se não leva uma secreção para dentro do ouvido e gera uma dor no ouvido, às vezes não é uma otite. Pode ser uma disfunção da TM, é muito comum a TM, é essa articulação aqui, ó da boca, que fica exatamente da aqui mandíbula, da mandíbula, isso, que fica na frente do ouvido. Então, às vezes uma disfunção, quem tem bruxismo, né, quem range muitos dentes à noite, quem tem aquela tensão maior na boca, pode gerar um problema na TM que dá uma dor lá para dentro do ouvido. Então, a pessoa sente uma fisgada, uma dor dentro do ouvido e não é otite. É só uma disfunção de ATM que dá uma dor irradiada para dentro do ouvido. Então, eu falo que o ouvido não tem jeito, você tem que examinar. Tem né? que investigar tudo, Tem que investigar, né? E tem que examinar. Porque, tô com dor no ouvido, o que eu tomo? Não sei, tem que examinar. Porque tantas coisas podem acometer, tanto o ouvido quanto em torno do ouvido, que podem gerar dor de ouvido, que a gente precisa sempre investigar. Pode ser do ouvido, mas pode ser outra coisa que vem né, do nariz. Do nariz, O nariz tem comunicação com o ouvido, né? Então, é tudo muito ligadinho, É tudo ligado, né? À toa que nós somos otorrinolaringologistas, né? Nariz, boca e ouvido é tudo ligado. Então, por isso que o nome é grande. Por isso que o nome é grande. São cuida três em um, Poxa, né? é verdade. É justíssimo, né? Agora, quando que a gente precisa observar, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, que existe algum problema um pouco diferente ou mais sério nesse ouvido? Ah, meu filho escuta o som mais alto, muito alto, ou meu filho eu falo com ele e não escuta. Será que ele é coisa de adolescente, ele não escuta mesmo? Quando que, assim, os sinais de atenção mesmo num adulto, numa criança, num adolescente? Num idoso também? Eu acho que criança e idoso e adulto muda um pouquinho, né? Então, na criança pequenininha, né? Então, aquela criança, bebezinho, vamos começar de bebezinho e passar por todas as idades. Bebezinho, aquele bebezinho que você faz um barulho, bate uma porta, ele não se assusta, né? Você chama, ele não localiza, ele não olha para onde está sendo o barulho, né? Então, o bebê ele tem a capacidade de localizar de onde está vindo o som. Ele precisa se espantar com certos sons intensos, altos, né? Então, se o bebê não se espanta com nada, não localiza de onde está vindo esse barulho, a gente tem que prestar atenção. A criança que tem atraso de fala, né? Aquela criança que está demorando a falar, ou então que fala, que tem muita troca silábica. Então, aquela criança que tem muita troca, ou que é muito desatenta, ou que está demorando a falar, é um sinalzinho de alerta. Que, novamente, pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa, então a gente precisa investigar, né? A primeira coisa que a gente precisa descartar é uma perda auditiva, e depois, se não tem, partir para outras investigações, né? Então, são só sinais para a gente poder investigar, isso não quer dizer que tenha, né? O adolescente e adolescente... Muitas vezes é só uma falta de atenção, senão uma audição seletiva, que a gente chama, né? Entendi. São aqueles que só escutam o que quer, né? Só o que me convém. Só o que convém. Mas minha mãe chamou, mãe. Chamou, não escutei. Mandou mas aí, banho. Mas aí a namorada fala... baixinho, na hora ele escuta, né? Mas e o adolescente também pode se queixar de zumbido, né? A gente tem que lembrar que o zumbido é aquele barulhinho que lá dentro do ouvido, que ninguém escuta, só você tá escutando dentro de você. Então, o zumbido muitas vezes pode ser o primeiro sinal de perda auditiva. É mesmo? Mas tem algum zumbido que é normal? Porque às vezes a gente tá perto de um equipamento eletrônico, assim, que você fica assim, nossa, tá escutando isso? E a pessoa, não sei se é um não por desatenção, ou se o meu ouvido tá bom demais, ou se realmente tá ruim demais. O zumbido persistente é aquele zumbido que só você escuta. Você tá no silêncio absoluto e você tá escutando algum barulho, geralmente é um zumbido que só você tá escutando, né? Então, o zumbido é um sinal de alerta para perda auditiva. E você nem percebe que tá perdendo audição, mas um dos primeiros sinais é o zumbido. Olha só, gente, fica aí o alerta mesmo, né? Porque a gente normaliza algumas situações. E é o perigo, né? Porque quanto mais precoce, melhor é o resultado de... Então, adulto e pessoas idosas, acho que a gente fica mais com isso, com zumbido. E muitas vezes uma dificuldade de entender o que se é falado. Porque às vezes as pessoas se confundem, né? Você escuta? Escuto. Mas você consegue entender perfeitamente o que se é falado? Ela não, às vezes eu escuto, mas não entendo. Então, assim, entender que a gente chama de discriminação do som, a gente também tem que ficar atento, porque é uma perda auditiva provavelmente na fase inicial dela, né? Fica meio confuso, meio picado esse principalmente som. Em ambientes mais abertos, mais ruidosos, né? Quando tem essa intervenção de vários ruidozinhos, aí se a pessoa tiver alguma dificuldade maior do que a maioria, a gente também tem que investigar. Diferente daquele outro que fala com a dicção ruim, tudo que não tá te ajudando a entender, né? Também tem isso. Que já é mais a minha área
você quer mais a oratória. Aí você manda ele fazer uma aula de oratória, fala, olha, não tô te entendendo, não é porque meu ouvido tá ruim, não, é porque você tá falando ruim. Tá ruim. A sua fala tá ruim. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho, então, da sua outra paixão, que é a medicina do sono. Como que foi essa descoberta? Eu vou pensar em medicina do sono. Eu acho que a doutora rapidamente falou, né, que é pensou em um nicho mesmo, um potencial nicho na região. E como é que foi isso de se encontrar nessa medicina do sono, que é a medicina do sono, que muito a gente escuta hoje falar. Hoje tá bem mais comum, né? Porque na verdade é uma medicina nova, né? Se a gente for pensar em medicina mesmo, né? A medicina do sono começou a ser estudada na década de 80. Então, os exames começaram a ser feitos na década de 90. Então, para pensar em medicina de forma geral, é uma especialidade, uma subespecialidade muito nova, né? Recentemente estudada. Por isso que agora tá tão na moda, né? Moda, porque agora a gente tá sabendo acesso. Tem acesso, né? Tá fazendo diagnósticos que não faziam antes, tá tendo conhecimento que não tinha antes. Mas a medicina do sono surgiu na minha vida. Eu fazia uma residência médica, que na época, residência de otorrino, tá? A medicina do sono, só para poder deixar aqui claro, é uma subespecialidade dentro de 4 especialidades. Então, somente 4 especialistas podem fazer a medicina do sono. Então, só otorrino, pneumo, psiquiatra ou neurologista. Então, são as 4 especialidades que podem fazer a subespecialidade de medicina do sono. Então, na minha residência médica de otorrino, na época, não tinha nenhum médico do sono. E foi o que você falou, começou-se a se falar, isso foi em 2009, começou-se a se falar muito em medicina do sono, estava sendo muito estudada, essa questão de ronco, de apneia, que o otorrino pega muito no consultório. Então, eu senti essa necessidade dessa complementação durante a minha residência. E aí, eu e mais 2 colegas fomos fazer um curso de 1 ano, que seria um final de semana por ano em São Paulo, fazer só um conhecimento geral de medicina do sono. Aí, nisso eu gostei, eu falei, eu acho que é uma área legal, eu acho que vale a pena, talvez investir nisso. E aí eu pensei talvez em fazer otologia primeiro e medicina do sono depois, mas aí eu fiz a prova para o Instituto do Sono da Unifesp e passei para poder entrar no programa lá de especialização. Passou, gente. E aí eu me animei, eu falei, eu vinha para Volta Será Redonda. Que ela é nerd? Fala, estudiosa. E aí eu passei, falei, São Paulo, Volta Redonda, era só 3 vezes por semana, 3 dias na semana, então eu falei, dá pra ir voltar, e aí fui fazer e me apaixonei. Quanto tempo de... Foi 1 ano, um ano. Indo toda batidona. semana pra São Paulo. É uma batidona, né? Nossa, é cansativo. Já tinha as crianças? Não tinha as crianças. Fiz tudo na minha vida, depois tive as crianças. Porque senão, né? Senão é mais pesado, né? E aí fiz a medicina do sono e voltei, montei minha polissonografia, que é o exame do sono, e comecei a trabalhar bastante com isso. E hoje eu tenho uma demanda no consultório, mas assim, enorme de medicina do sono. Muito mesmo? grande, A polissonografia, vamos falar, é um exame específico, porque a doutora disse assim, né? A gente vê muito, de um modo geral, o otorrino, muito ronco, esses problemas relacionados ao sono, que, na verdade, vocês veem de tudo, né? Tudo. Tem de tudo, né? Mas sempre teve essa demanda. E aí, por isso, talvez a medicina do sono surja aí, né? Como algo para solucionar os problemas. E esse exame, ele é o que exatamente? Como que ele funciona? A polissonografia é o exame que estuda o sono. Então, a pessoa dorme toda monitorizada, né? Tem vários tipos de polissonografia, tá? A mais completa. Ela dorme toda monitorizada, com canais de eletroencefalo na cabeça, fitas no tórax, no abdômen, coisas pra gente poder avaliar a respiração, pra gente poder entender o que tá acontecendo naquela noite de sono, tá? Então, a gente tem várias doenças do sono. Tem as doenças respiratórias do sono, que é o ronco, a apneia. Tem as doenças neurológicas do sono, tem os distúrbios comportamentais, tem a insônia. Então, nós temos várias doenças do sono e a polissonografia ajuda a gente a fazer esse diagnóstico, né? Por que não está dormindo bem? Exatamente. Por que tem aquela queixa, né? O que está acontecendo? E depois que faz a polissonografia, a gente consegue ajudar de forma melhor aquele paciente. Então, ela mostra a quantidade de roncos, tem aquele ronco também meio no susto, né? Que tem um nome. Que são as apneias, né? Que são o que é a apneia? A apneia são as pausas respiratórias, para de respirar. Fecha a via aérea, né? A apneia obstrutiva, ela fecha a via aérea, para de passar ar. Isso falta oxigenação no seu cérebro, no seu coração, né? Então, isso leva toda... E aí vem aquele susto. Vem aquele susto. Por quê? Porque uma vez que falta oxigênio, para de chegar oxigênio, aumenta o gás carbônico. E o nosso cérebro tem ali, eu já falo, um alarmezinho.
aumentou a concentração de gás carbônico, que ele te faz despertar para poder voltar a respirar. Então, esse é o susto. O susto é quando você volta a respirar. Ai, é um susto mesmo quando a gente tem, né, pessoas, parentes que às vezes têm isso, né? A gente fica num nervoso que a pessoa mesmo tá... Não tá nem aí, às Não vezes, tá né? Mas nem quem aí. tá do lado tá ali toda hora. Ai, Ronco, ronco, Jesus, ronco, para, de repente assusta. Ronco, ronco, para, de repente assusta. E qual o Fica risco agoniado. disso, doutora? É perigoso? Até um ponto é normal, entre aspas, ou nunca é normal? Não, nunca é normal roncar. É isso que eu tô te falando. A medicina não é uma medicina nova. Antigamente, o que era? Ah, ele ronca. É normal roncar, né? É normal. Quem não roncava que Quem era, não roncava que era normal, né? é verdade. Não, roncar nunca é normal, tá? E na grande maioria dos casos, o ronco está associado à apneia obstrutiva do sono. O ronco em si, o ronco primário, que é o ronco sem apneia, não tem nenhum problema, assim, a princípio, para a sua saúde. Tem um problema social, incomoda quem está do lado, né? A pessoa tem vergonha, porque é alvo de chacota. Ronca, doutora? Ronca, o que é o ronco? O ronco é quando você tem alguma diminuição daquela passagem da via aérea, algum nível de obstrução, que diminui aquela passagem e isso vibra a estrutura. É como se o ar passasse com um pouquinho de mais pressão e fizesse vibrar a estrutura. Então, o ronco é uma vibração da via aérea, tá? A apneia e hipopneia é uma diminuição ou uma ausência dessa passagem que leva a uma diminuição da oxigenação do sangue. Isso pode ter em qualquer idade? Qualquer idade. Criança, adulto, qualquer idade. Qualquer idade. A criança pode ter. Tem criança que ronca igual adulto, tem criança que faz apneia igual adulto. E a principal causa de apneia e ronco em criança é aumento da adenoide, que é chamada carne no nariz, ou aumento da amígdala, que são aquelas glândulazinhas que ficam dentro da boca. É aquela criança que tem... E aquele ronquinho? A mãe, né? A mãe aqui perguntando, né? gente. Ó, vocês que lutem, hein? Vocês mandam as perguntas de vocês aí. O pessoal pode mandar as perguntas. Eu tô aqui, tô aproveitando. Mas às vezes aquela criança que fica... Aquele ronquinho meio... Pode ser adenoide, pode ser uma rinite, uma sinusite, uns ites da vida aí. Um ronquinho esporádico, assim, tá na crise de rinite, roncou um pouquinho, tudo bem. Afinal de contas, tá com gesto, né? Não tem jeito. Agora, aquele ronco persistente ou aquela postura bucal aberta ao dormir, já não é normal. Tem aquela criança que às vezes tem uma boquinha mais aberta. Aquela face, né, de boquinha aberta, sempre aberta. Isso não é normal, isso tem que ser investigado. Pode ser uma adenoide, pode ser uma rinite de mais difícil controle, né, que leva a uma obstrução. Então, postura bucal da criança sempre aberta e aquele ronco persistente sempre tem que ser investigado. Agora, o que a gente falou aí, o que causa esse ronco, né? Mas dentro da medicina do sono, o que a gente pode falar ainda sobre isso, né? O que a doutora, nesses anos aí dentro da área, vê muito relacionado a essa medicina específica? Quais as queixas, os maiores problemas, as soluções para isso e tratamentos? Eu acho que as principais queixas que chegam no consultório são ronco e apneia, né? E muitas vezes o paciente, a gente não chegou a falar sobre as consequências, né, da apneia do sono. Então, os pacientes não têm noção, assim, não têm muita ideia, é que uma noite mal dormida ou uma apneia do sono levam a consequências diurnas, né? Então, primeiro, consequências cardiovasculares. Eu falo com o paciente, se você faz apneia, você para de respirar a todo momento à noite, falta oxigenação a todo momento no seu coração. Então, o momento que era para você descansar, eu falo, você está correndo uma maratona e se cansando. Então, está faltando oxigenação. Então, isso aumenta o quê? O risco cardiovascular de infarto, de AVC, de morte súbita, pressão alta, arritmia. Então, às vezes, hipertensão de difícil controle, usa mais de 3, 4 medicações, não sabe por quê? Vai olhar o sono. Tá fazendo apneia, tá gerando uma sobrecarga cardiovascular a noite inteira, né? Então, isso precisa ser tratado, porque senão você não vai conseguir controlar essa hipertensão. Maior risco de infarto. Então, aquelas pessoas que morrem dormindo, morte súbita por apneia, por falta de oxigenação, de um coração que já está sofrido, faltou oxigenação à noite, infartou, né? E consequências cognitivas. Então, pacientes com dificuldade de memória. O sono é responsável pela nossa memória, né? Pela nossa cognição. Então, tá dificuldade de memória, de concentração. É aquela pessoa que está sempre irritada, sempre sonolenta, sentou na recepção, já está dormindo, está dirigindo, cochila, vai ver uma televisão, não consegue ver, né? Então, as principais consequências cardiovasculares e cognitivas. Eu não tenho uma qualidade de sono Uma qualidade de sono. E a outra questão que chega muito no consultório, que aumentou muito na pandemia, insônia, né? Por causa das questões emocionais. Emocionais. A insônia está muito relacionada com as questões emocionais. Ansiedade. Principalmente a ansiedade. E a pandemia trouxe isso pra gente, né? Muita ansiedade.
Então, o que é insônia? Insônia é aquela pessoa, a pessoa que tem dificuldade de iniciar, né? Deita para dormir e não consegue dormir, ou a pessoa que tem dificuldade de manter o sono. Então, existe a insônia de início, quem tem dificuldade de iniciar, e quem tem dificuldade de manter. Então, às vezes, deita, já logo dorme, mas dá 3, 4 horas da manhã, acorda e não consegue mais dormir. E doutora apita geralmente nesse horário, né? Que eu acho que é o tal do pico do cortisol. Isso. Que é entre 3 e 4. 3 e 4. Eu tô com pós-medicina, amor. Você tá pensando o quê? Mas é porque realmente é um horáriozinho, cruel, né? E aí você acorda, a cabeça tá mil, você tá naquela ansiedade, pensa em coisas bobas, mas a cabeça não para. Então, o insônia, ele tem esse perfil desse cérebro hiperpensante, que eu chamo, né? Aquela pessoa que o cérebro não para, tá sempre pensando em alguma coisa, martelando alguma coisa naquela cabeça. Então, o insônia, ele tem um perfil psicológico. Não necessariamente é algo relacionado à otorrinolaringologia, é um trabalho multidisciplinar. Porque, às vezes, aquele paciente que chega para um neuro e que precisa demandar da otorrino, olha, realmente é um sono prejudicado, provavelmente por conta, né, de algo relacionado a nariz, a apneia, e também ao contrário, né, doutora? Então, precisa ter esse feeling ali de consultório. Por isso a medicina do sono, né? Porque quando você faz a medicina do sono, você consegue tratar as queixas do sono, as doenças do sono de forma mais geral. Bom, doutora, agora me conta, a gente falou assim muito de otologia e medicina do sono, que são subespecialidades muito amplas, né? Muito amplas também, mesmo nichado, né? Mesmo nicho do nicho, ainda assim é muito Tem muito assunto, né? Muito assunto, porque trata muita coisa. Mas a otorrinolaringologia, e a gente tá falando de você que tá com quantos anos na área já? Eu tô há 12. 12 anos, né? E já viu de tudo, e vê de tudo. Não tem como, assim, vou trabalhar só com otologia, vou trabalhar... Não dá. Não dá. Ainda mais no interior, a gente faz de tudo, né? A gente Isso que falam, né? Ainda mais no interior, né? No interior é bem assim. A doutora só atende em Volta Redonda? Só atende em Volta Redonda e atendo no SUS em Resende, mas consultório particular só em Resende também, e no consultório aqui. E também faz cirurgias, porque é uma especialidade que eu achei interessante. A gente estava falando, né, que fora do ar, que também faz cirurgia. Mas é uma especialidade bem interessante. Por isso que meu marido falou, o que você já pensou em fazer? Porque o é uma bisu dele foi ótimo, né? Que é clínica cirúrgica e tem a parte de exames também. Que a gente faz videolaringoscopia, para você que trabalha com a voz, você sabe, né? No consultório. Então, nós fazemos também vários exames. Então, a gente fala que a gente nunca enjoa, que a gente atende desde o bebê até o idoso. Não é nada monótono. Não é nada monótono. E eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, eu acho que por isso que eu me encaixei tanto também. Eu sou muito dinâmica. Tô cada hora fazendo uma coisa. Eu nunca paro. Então, é clínica, é cirúrgica, é de exame. Então, não dá pra poder enjoar, não. Uma hora eu tô no consultório, tô no centro cirúrgico, outra eu tô fazendo exame. Então, é um ótimo. Combo, completão. É um combo completo. Eu acho que o seu marido, ele era a segunda opção dele. Que ele te vendeu Eu acho que hoje ele tem uma invejinha. Poxa, eu deveria ter feito tão bem isso. Porque ele é ortopedista. Ele ficou no O, mas ele foi foi pra outro. Mas ele te deu um excelente bizu. Realmente te conhecia, hein? Já te conhecia, já na época do namoro mesmo. Mas toda vez que um médico que atende aqui no interior do estado, né, fala sobre isso, fala, não tem como, a gente tem que atender de tudo. Então, a gente vê de tudo. E me fala o que é a otorrinolaringologia, que é nariz, boca e ouvido. O que trata? Porque desde uma dor de cabeça, que não é algo, às vezes, neurológico, algo relacionado ao ouvido, até coisas um pouco mais graves, entre aspas, que necessitam de um procedimento cirúrgico, de exames mais invasivos. A gente trata de tudo, desde as doenças respiratórias, infecciosas, alérgicas, né? Que são as rinites, as sinusites, as amigdalites, as ites da vida, né? Todo mundo chega, eu tenho sinusite. Eu falei, tudo bem, o que você sente, todo né? Mundo tem, todo quase, mundo né? Tem, né? Essas doenças infecciosas, tratamos também de tontura, né? O otorrino é uma especialidade, porque o labirinto, que é um dos órgãos do equilíbrio, ficam dentro do ouvido, né? Então, a gente trata a tontura. A gente trata, muitas vezes foi o que você falou, a cefaleia, né? Não está relacionada a coisa neurológica, está relacionada a alguma coisa nasal, as sinusites crônicas, os desvios de septo, tudo isso também pode gerar uma cefaleia, então a gente também acaba investigando.
A dor de garganta, as amidalites, acho que a rouquidão. A gente também avalia a voz, né? Porque a laringe é um dos órgãos que ficam aqui embaixo, que é onde tem as pregas vocais, então a gente também avalia a voz. Dá pra ver as cordas mesmo, né? Dá. Muito interessante o exame, legal o exame, né? Já fiz algumas vezes para acompanhamento. E, tem uma fenda vocal, tem um calo vocal. Coisas que as pessoas que utilizam muito a voz é até comum, né? Mas precisa cuidar para não levar essa rouquidão. Todo profissional da voz, a gente estava falando sobre isso, profissional da voz, aquelas pessoas que realmente dependem da voz para poder realizar a sua profissão, né? Então, elas precisam ter um cuidado extremo. E, geralmente, são pessoas que fazem, assim, anualmente uma videolaringoscopia, os professores, meu prazo tá batendo, hein? Jornalista, para poder avaliar a prega vocal, ver se tá saudável, né? Ver se não tem nenhuma fenda. Aqui nós temos 2 pregas vocais, onde uma tem que encostar na outra pra voz sair boa, né? Então, a fenda quando tem um espacinho entre elas. Um arzinho passando. Um arzinho passando. E pra quem trabalha com voz, percebe essa diferença, né? Quem não trabalha, no dia a dia, passa desapercebido. Mas pra vocês que têm esse ouvidinho aí de voz mais apurado, né? Os músicos também têm esse ouvido mais apurado. Verdade. O que é o calo? Também tem um calo vocal. Então, o calo, como eu falei, nós temos 2 pregas vocais, elas têm que ser lisinhas para uma encostar na outra. Então, a fenda é quando uma não tá encostando uma na outra, tem aquele espaço vazio. E o calo quando tem como se fosse uma bolinha ali entre elas. E que aí encosta. E que aí encosta, né? Antes dela encostar o resto. Então, o calo é isso. Muita coisa, né, doutora? Por isso que ela é apaixonada, porque realmente não é nada monótono, né? Não, nada. Todo dia vê apesar de ver muito as hits da vida, que eu acredito, dependendo da sazonalidade, né? Não, agora tá só hit. Estamos gravando em junho, gente. E numa cidade de Volta Redonda, que temos uma indústria, né? O ar é um pouquinho poluído, né? Então aqui é... Todo mundo tem, realmente, Volta Redonda é o clássico, né? Se não tem, aguarde verá. Ai, que horror. Em um momento terá. Em algum momento, mas é verdade. Meu filho nasceu em Volta Redonda. Minha filha, então alguma coisa alguma it da vida. Mas realmente é uma especialidade muito ampla. A gente poderia ficar aqui falando, gente, de tudo aqui. Eu anotei aqui na pautinha, na nossa pauta, obstrução nasal, né? O clássicozão, tá entupido. Ai, vou usar aqueles remedinhos maravilhosos que desentupem, que o médico, que os especialistas ficam doidos, né? Aqueles que tem promoção na farmácia. Ai, Jesus, 3 por não sei quanto. 3 por não sei quanto. Nossa, a gente fica louco. E o paciente me falou agora que são 5 por não sei quanto. Eu falei, não me fala isso não, que eu vou infartar aqui, né? É injusto, né? Não, gente, esses remédios, esses descongestionantes são venenos para o nariz e para o coração, que muita gente não sabe, né? Fulano que às vezes fica com taquicardia. Taquicardia, hipertensão, pressão alta. Às vezes só por conta do uso dos descongestionantes, né? Não posso falar as marcas aqui. Mas porque ele tem na substância dele uma substância chamada nefazolina, que é igual a adrenalina. E o que a adrenalina faz com nossos vasos sanguíneos de todo o nosso organismo? Fecha os vasos sanguíneos. E a drenagem do nosso nariz é direto para o nosso coração. Então, por que deixa o seu nariz desentupido naquele momento? Nosso nariz é muito vascularizado, tem muitos vasos sanguíneos, por isso que sangra com tanta frequência, né? Então, ele pega esses vasos sanguíneos, fecha o vaso sanguíneo e desobstrui o seu nariz. Ao mesmo tempo que fecha o vaso sanguíneo do nariz, como a drenagem do remédio é direto para o coração, por conta dos vasos, também fecha os vasos do coração. Então, por isso dá taquicardia, né? Então, tem pessoas que usam tantos, gente que usa um daquele por semana, né? Jesus. Então, já leva uma sobrecarga cardíaca, inclusive, de taquicardia, arritmia, de pressão alta, né? Então, ele causa alterações nasais e cardíacas. Por quê? Porque ele fica abrindo e fechando o vaso do nariz, abrindo e fechando, chega uma hora que causa uma flacidez nesse vaso e que começa a causar uma rinite medicamentosa pelo próprio medicamento. Então, o seu nariz a longo prazo vai ficando cada vez mais obstruído. Você vai usando cada vez mais o remédio, ele fica cada vez mais obstruído. É um círculo vicioso. É um ciclo, Porque, momentaneamente, né, aquela pessoa que... Nossa, gente, né? Ele desincha. Ele alivia, Porque ele desincha justamente esse vaso que tá inchadinho e que tá entupindo, é isso, né? Que tá congestionando ali a passagem do ar, seria isso. Isso. Mas com esse excesso, porque daqui a pouco você pede mais, né? E aí você vai colocando... Não tem problema você usar... tá num processo pontual. Tá num processo de resfriado, né? Tô muito congestionada, deito pra poder dormir. Não tô conseguindo dormir por causa da congestão. 2, 3 dias não tem nenhum problema você usar, não vai causar nenhuma alteração. Agora, tem pessoas que são viciadas. Eu falo, doutora, só de eu não ter ele no meu bolso, meu nariz já obstrui, porque é comprovado que a substância causa um vício químico e psicológico. Isso já é mais que comprovado. Então,
além de causar alterações, né, nasais, cardíacas, também tem um vício psicológico e químico também, igual uma droga mesmo. Gente, muito sério, né? A gente escuta, lembro do meu marido mesmo, nossa, ele parou de usar por conta de ataque cardíaco, ele ficou apavorado. Então, a gente precisa levar muito a sério mesmo, porque é um efeito hoje eu tô nova, mas a longo prazo isso vira uma bomba. Vira uma bomba. Nossa, gente, muito sério. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é muito comum, as pessoas usam muito. Muito comum. É muito frequente no consultório. Nossa, eu imagino. Isso de não ter no bolso, eu tenho uma amiga que é assim. Não é? Não, é uma amiga mesmo, tá, gente? Não é assim, não é você. A prima da minha amiga fez uma pergunta. Não, essa é minha amiga mesmo. Quando sou eu falo, gente. Inclusive, eu já cheguei aqui fazendo a consulta e falei, doutora, eu usei. Ai, não. Mas eu sei que a gente sabe dos riscos e precisa estar muito atento. Mas é uma das doenças, um dos problemas tratados pela otorrino, que é a obstrução nasal, que acredito que gritante, desde criança até, né, a criança que tem a obstrução ao ponto da sinusite, o olhinho fundo, né? A queixa de dor de cabeça e de dor na face. Aquela pressão na face, né? Aí a gente tem a cefaleia, a dor na face, secreção nasal, também aquele nariz que não é entupido, né? Ele parece que ele tá desentupido o tempo inteiro. É um desespero também, né? Aquela torneirinha que você fala que não para de escorrer, né? Tem pacientes que falam, doutora, parece que ligou uma torneirinha e não para. O que acontece, né? Fica realmente, é muito desconfortável. É muito desconfortável. Fica toda hora limpando, e né? tem a ver com e hoje com a máscara ainda, né? As pessoas, doutora, é muito insuportável. Ficar dentro da máscara ali, dá né? licença. Geralmente tá ligado à rinite alérgica, rinite. né? Não a sinusite. Não, geralmente essa coriza, né? Essa aguinha transparente que fica escorrendo toda hora é rinite alérgica, não é sinusite. Tem ainda, inclusive, a rinite que causa a lacrimejar dos olhos, né? A coceira no nariz. Coceira, o espirro, né? O olho vermelho, né? Aí você falou do zumbido, que eu achei importantíssimo a gente pensar sobre isso, que a gente normaliza algumas situações que não podem ser normalizadas. A própria tontura, a tontura por um entupimento de... Eu já vi casos de, vou fazer uma lavagem, né? Porque tava com uma quantidade de cera em excesso e eu acho que isso compromete o labirinto ali. Pode comprometer, não é tão comum não, mas eles têm tanto excesso de cerume que dá uma comprimida naquele tímpano, né? O tímpano é a pelezinha ali. O que causa isso, a pessoa que tem esse excesso? É da pessoa? É da pessoa. Ai, gente, né? É outra coisa muito comum de aparecer no consultório também, cerume, né? Lavagem do ouvido. Lavagem do ouvido. É da pessoa. Tem pessoas que têm essa predisposição de fabricar a cera em excesso. E aí ela se acumula. Só que muitas das pessoas, não é porque fabrica em excesso, porque fica toda hora usando um cotonete. E o cotonete fica empurrando. A cera só é produzida bem na parte quase aqui de fora do ouvido, né? Então, quando você usa o cotonete, muitas vezes você não consegue tirar e você vai empurrando. Aí forma aquela rolha de cera que ocupa todo o canal do ouvido. Consigo visualizar, assim. Porque bastante. Na verdade... Aí você pergunta, você usou o cotonete? Não, doutora. Eu falei, nossa, sua cera foi parar lá dentro. Nossa cara, a gente não fala, óbvio, a gente sabe que usou, né? Então não adianta mentir pra gente. Mas a cotonete pode usar? Ela não adianta mentir pra eles. Eles vêm no equipamento, eles vêm tudo. A gente sabe. E tem aquelas pessoas, vamos colocar aqui, que também não usam o cotonete, mas realmente tem uma produção excessiva. Não tem jeito. Mas o cotonete pode usar? Não pode usar. Nenhum Só momento. Na parte externa, aqui, ó, bem do lado de fora. Lá dentro, nem pensar. Ai, doutora. A cera, ela é protetora. Você não usa, me conta, você não usa, doutora? Eu quero saber dela. Eu quero pôr ela em saia justa. Eu vou contar uma coisa, meu marido usa. Usa na minha frente ainda, olha. Eu falo, pode parar com isso. Eu uso de vez em quando. Eu uso de vez em quando só pra poder secar aqui fora. Sabe quando você sai do banho, tem aquela aguinha aqui te incomodando, né? Mas na parte mais externa não tem problema, mas eu sei até onde eu posso ir. É problema das pessoas que ficam enfiando o cotonete, tá? Nessa parte mais externa aqui de fora não tem nenhum problema você secar. Mas como vocês estão vendo, esse podcast foi para mim, direcionado. Tô brincando, eu tenho certeza que foi pra muita gente aí também. Não vou só me colocar na berlinda, não, tá? Vocês estão tudo também usando cotonete, que eu sei. Frente, eu falo assim, olha, não adianta não. Se você perfurar o seu tímpano, nem adianta no meu consultório. Você pode procurar outra. Você vai procurar outra. Casa de Ferreira, espeto de pau. E é tão gostoso, dá um prazer em usar o cotonete. Não conta isso, doutora, mas é verdade, né? Mas é outro ponto. O sangramento no ouvido, que aí, inclusive, tem gente que às vezes, né, causa, às vezes, pelo... traumas, né, que sangram o ouvido, perfura tímpano, então. E tem doenças também, problemas mesmo, que podem trazer um sangramento, não pode?
Tem. Otológico é mais difícil, né? Aham. Mais nasal mesmo, né? Mais o nasal. Tem gente que tem muito sangramento nasal por conta até de fatores alérgicos. Geralmente são pessoas mais alérgicas. Aquela criança, Tem. a mãe de novo entra em ação. Que futuca o dedo. Não, coloca mas a o criança dedinho. alérgica também, tá brincando no parque e o nariz sangra. Por quê? É porque os vasos sanguíneos estão inflamados também, são mais friáveis, né? Então, a rinite alérgica é uma criança que tem o nariz inflamadinho a todo momento. Então, aqueles vasos sanguíneos ficam mais predispostos a romper, né? Então, do nada rompe, começa a sangrar, aquele Tá desespero. sensível. Tá mais sensível. Mas né? é um problema sério, assim? Não. Tem gente que é muito frequente, Que é muito né? frequente. Aí Quando tem se que torna ver. muito frequente, tem que ir pra gente poder, a gente chama de cauterizar, dar colocar um ácidozinho ali pra poder fechar aquele vaso, ele poder parar de sangrar, porque é uma coisa desagradável às vezes, né? É complicado. E que assusta quem tá do lado, às vezes não tá tanto acostumado, e aí Até a sangra, criança às fica vezes tá meio... acostumada, mas E quem tá quem tá perto não tá, é bem verdade. isso. E aí, quando se torna muito frequente, o ideal é a gente Gente, é intervir. muita coisa essa especialidade. Entendi porque você se apaixonou, porque eu também amei esse papo sobre otorrinolaringologia. Gente, eu não errei essa palavra em nenhum Nenhuma momento, mas foi muito bem treinada. Antes do nosso bate-papo, fiz um trava-língua aqui antes, um aquecimento vocal. Agora me conta, eu sempre tenho esse momentinho aqui que eu falo assim, doutora sem doutora na frente. Né? Me conta um pouquinho sobre a sua rotina, porque você já disse, é casada há 12 anos, com um médico, tem essas duas crianças lindas, que é a Helena e o Benício. Isso. E o que a doutora gosta de fazer, né? Vou tirar o doutora da frente. O que a Roberta Laurindo gosta de fazer sem ser o trabalho, porque o médico vive muito o trabalho intensamente, os estudos, né, o dia a dia, a correria, mas eu imagino que tem aí uns momentos de fuga, né, de escape que é preciso. Ah, sim, sempre, senão a gente surta, né? Mas foi o que você falou, a nossa vida de médico demanda muito, né? E às vezes a gente programa alguma coisa com a família, com as crianças, aparece uma urgência, você tem que desprogramar tudo. Então as crianças já estão até se acostumando agora com isso. Ai, meu Deus. Mas é uma loucura. E quando você é mulher, é mãe, eu não sei, eu acho que é pior, né? Porque eu acho que nasce uma mãe, primeiro nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Ainda mais então, quem trabalha muito, nossa, a gente fica meio louca. Tem dias que são loucura mesmo, mas nos meus momentos de folga, hoje eu gosto de ficar com a minha família. Não precisa fazer nada, às vezes, sabe? Ficar em casa, brincando com eles, vendo uma televisão, sair pra poder comer alguma coisa. É um day off, do trabalho, realmente, e on com a família, 100% ali. Mas a gente gosta muito de viajar, gosta de ir pra praia, acho que a gente mais gosta de fazer isso. São praieiros? As minhas crianças demais. Ah, mas criança, né? Nossa, meu filho, eu tava levando ele pro colégio semana passada, ele... Mamãe, quando que a gente vai pra férias? Ir pra férias pra ele ir pra praia, entendeu? Praia, férias. Eu não quero ir pra escola, eu quero ir pra férias hoje. Mas no Brasil vai ter que dar um tempinho, que a gente tá em junho, né? Então... Aquela água gelada que a gente não entra, mas eles nem ligam, né? Meu Deus, aquela água que eu brinco que dá... Minha mãe é de Cabo Frio, então é uma água que dá... Eu brinco que dá osteoporose, dá alguma coisa no osso. Não, lá de é muito tanta dor gelada, que dá né? gelado. Mas são praieiros, então, com as crianças. E a doutora é família. Sou família. Não tem como, né? Depois dos filhos, então. Aí a gente fica mais, né? Ah, não, nossa, não tem Eu sou meio velha, assim, eu não gosto tanto de sair. Mas quando eu saio também eu sou animada, entendeu? As minhas amigas falam que eu sou inimiga do fim. Eu demoro a sair, mas quando eu saio eu fico até o final, eu curto até o final, então... É aquele... Eu vou, nunca vai. Mas quando vai também sai de baixo. Mas eu sou mais caseira. De um modo geral, fica mais sim. curtindo. A gente trabalha tanto também que às vezes a gente acaba querendo ficar mais quieta Você tava mesmo. agora no centro cirúrgico, é isso? Tava. Aí, antes do nosso episódio. Mas assim, chegou na hora, gente. Tá porque vendo? os médicos, às vezes, na correria... Ai, desculpa. Tava aqui. Cheguei 5 minutos atrasada, vai. Mas tá, poxa. Você nem contou como atrasa, né? Não, aceitável. Muito aceitável. Ó, faltou alguma coisa a gente falar? Faltou, com certeza. Sempre falta, né? Mas é porque realmente o tema é muito amplo, muito gostoso da gente falar, muito comum. Eu acho que é uma especialidade que, em algum momento, alguma pessoa levou alguém... já precisou, Já né? precisou. Eu acho que é assim. Não são todas as especialidades que têm isso, né? Mas eu acredito de verdade que a otorrinolaringologia, ela tem essa característica de, um filho, de um pai, de uma mãe, eu. Então, em algum momento, a gente... Se não precisou, aguarde e verá. Precisará. Se você mora em Volta Redonda, então, não precisa nem... Nasceu pronto.
pronto pra especialidade. A doutora tá aqui, não é à toa. Mas eu queria muito te agradecer o seu tempo, que eu sei que é precioso, né? Poderia estar aí com as crianças, curtindo o seu tempo como mulher, como esposa, mas tá aqui dedicando, contou essa história pontual linda pra gente. Eu acredito que tenha tantos outros episódios de histórias marcantes ao longo da sua carreira. A gente poderia ficar aqui, mas qualquer coisa vocês mandem lá, ó, no direct, nos Instagrams da vida da doutora lá e pergunta, conversa um pouquinho com ela, acompanhe um pouco essa rotina. Você divulga um pouquinho do seu dia a dia? Eu teria que divulgar mais, sabe? Eu tava até falando isso. A vida às vezes é tanta correria que não dá tempo de viver de rede social. Mas é importante também, né, viver de rede social, porque às vezes o paciente tem alguma dúvida, né? Corre ali, né? Quer ver algum vídeo, alguma explicação. Então, eu prometi a mim mesma que eu vou separar um tempinho da minha semana, toda semana, para me dedicar a isso. Viu? Mas também a gente falou de quase tudo aqui. Se você quiser, você volta pro Dr. Cast aí, isso ó. Aí. Volta e pausa e vai ver. Quase uma consulta de todas as áreas aqui. Mas muito obrigada, viu, doutora, pelo seu tempo. Obrigada a vocês por esse espaço. Acho que é muito importante, né, para a população em geral. Eles têm várias dúvidazinhas. E que às vezes um vídeo desse ajuda tanto, né? Então, obrigada a vocês pelo espaço, foi ótimo. Foi ótimo. Eu não posso esquecer, doutora, da nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, os nossos agradecimentos com a gente. Não falei no início, mas vou dar ênfase aqui agora no final do nosso podcast. A Unimed Volta Redonda que acreditou, né? Tá desde o início com a gente, acreditando no nosso projeto, trazendo os médicos, dando incentivo. Então, mais uma vez, nossa parceira maravilhosa, Realização, Ponto de Saúde e Amplia Med, dos nossos maravilhosos aí. E estão com a gente, do Edu e da Camila, e o apoio, falo mesmo, comunicação dessa que vos fala. Obrigada, claro, você que tá aí com a gente, acompanhando o nosso Dr. Cast, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, por favor, isso é muito importante pra gente, compartilhar com quem precisa desse conteúdo, e a gente já falou aqui, né, que todo mundo precisa desse conteúdo, de hoje especificamente, mas acompanhe, dê sua sugestão de temas, suas perguntas, fica ligadinho com a gente nas nossas tantas plataformas aí, o YouTube, o Spotify, o Instagram com os nossos cortes, e acompanhe tudo, porque ainda vem muita coisa boa, tá? Beijo grande pra vocês, beijo, doutora. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.